Bom, agora vamos falar de referencial, que é uma matéria de cinemática, que cinemática é o estudo do movimento, qualquer coisa relacionada ao movimento tem a ver com a cinemática. A matéria de física, que vai cair. Então, aqui a gente vê o referencial. O que é um referencial? Referencial é qualquer objeto, corpo que a gente toma como base para falar se um corpo está em movimento e repouso. De que maneira? A gente vê, se eu me distanciei, ou melhor, se a minha distância em relação ao referencial mudou, então houve movimento. Se não mudou, eu estou parado, então repouso. Vamos tomar uns exemplos aqui. O chão. Vamos tomar o chão como referencial. E olhando para mim agora. A minha distância em relação ao referencial, que é o chão, muda? Não. Nunca muda. Por mais que o tempo passe, a minha distância em relação ao chão nunca muda. Por isso, eu estou em repouso em relação ao chão. Mas se a gente tomar agora essa parede aqui, que tem uma parede, eu ando para cá, ou também eu ando para cá, se eu me aproximar ou me distanciar dessa parede, que é o referencial agora. Tomando ela como referencial, a minha distância em relação a ela não mudou, então houve movimento. Então, outro exemplo aqui que muitos pensam, que porque a gente está em cima da Terra e a Terra está girando, então falam que a gente está em movimento porque a Terra está girando com a gente. Mas se a gente tomar um referencial, a Terra, pensa, a Terra está girando, mas eu continuo com a mesma distância em relação à Terra. Nunca muda, eu não estou mudando a minha distância em relação à Terra. Então, mesmo com a Terra girando, eu continuo em repouso em relação à Terra, que é o chão. Bom, depois de referencial na física, vamos estudar agora a velocidade escalar média, que a gente abrevia para velocidade média, Vm. Aqui a gente tem a fórmula que vocês têm que decorar, mas o conceito dela é bem básico, não precisa nem decorar, você já sabe a fórmula, que é Vm é igual a ΔS sobre ΔP. O delta, esse delta quer dizer a variação. O S é o espaço, ou seja, quantos metros, quilômetros, tudo que eu movi. E o T é o tempo que eu usei, segundos, horas, minutos, qualquer coisa. Isso aqui é a variação. Então velocidade média é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então vamos decompor aqui o ΔS e o ΔT. O ΔS sempre vai ser o espaço final. Por exemplo, eu andei na posição 0 metros, fui até 100 metros. Então, o S final, eu fui no final do movimento, eu cheguei até 100 metros. E o inicial é 0. O S0 aqui quer dizer é de origem. E o SF que é o fim. Então, o final foi 100 e o inicial que eu estava é 0. E aqui temos o tempo que eu usei para fazer isso. Temos o tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial, suponhamos que eu começo agora um cronômetro do 0 até, aí eu vou até os 100 metros, eu paro o cronômetro, foi 10 segundos. 10 segundos, então. Então, o meu tempo final foi 10 segundos e o inicial foi 0. Meu espaço que eu andei foi 100 metros e o espaço inicial que eu andei, da onde comecei, foi 0 também. 100 menos 0 dá 100. E 10 menos 0 dá 10 também. Então vai ficar 100 dividido por 10. 100 dividido por 10 dá 10. Então podemos dizer que a velocidade média é igual a 10 metros por segundo. Por quê? Essas medidas, unidades de medida, são muito importantes, você não esqueça. Se você aqui tem em cima, você tem metros e aqui você tem segundo. Então a resposta vai ter que ser em metros por segundo. Não adianta você misturar
se você misturar quilômetro com metro, vai dar tudo errado. Por exemplo, você coloca que o seu espaço inicial, você começou nos 100 metros agora, na posição 100 metros, e foi até 1 quilômetro. Você não pode colocar 1 menos 10 aqui, porque você tem que converter tudo. 1 quilômetro é igual a 100 metros, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Aí você tem que converter quilômetros em metros. Você tem que ter unidades de medidas iguais aqui em cima e aqui embaixo. Ou seja, se o tempo que ele te deu inicial for em segundos, então o tempo final também vai ter que estar em segundos. Ok? Então, só para dizer aqui, o ΔS é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Aqui temos uma linha reta. E aqui temos o espaço inicial. Comecei meu movimento aqui e terminei aqui. E eu demorei do tempo inicial, que eu comecei aqui, que eu marquei no cronômetro, até chegar aqui, foi necessário um tempo final. Então é para explicar melhor aqui. Então essa é a fórmula, velocidade média. Não precisa decorar, você já tem que entender que você vai percorrer um espaço durante um período de tempo. Então você tem que dividir os dois para descobrir quanto espaço você move por qual unidade de tempo. Que no primeiro caso que eu dei foi metros por segundo, então vai dar 10 metros por segundo. No caso que eu dei, que eu andei 100 metros em 10 segundos. Bom, vamos falar de MRU. O que é MRU? É movimento retilíneo uniforme. Quer dizer que é um movimento numa estrada retilínea reta e que acontece de uma maneira uniforme. Por exemplo, aqui a gente vai pegar a velocidade média que a gente viu antes. Agora ela vai ser considerada V, ou seja, ela vai ser a mesma em todos os pontos. Então, a gente vai dar um exemplo aqui, ó. Tem um corpo se movimentando em MRU. Em um segundo, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Então, quanto vai ser em 20 segundos a velocidade dele? 10 metros por segundo. Então, a velocidade dele é sempre a mesma, é constante, nunca muda a velocidade. Então, e outra coisa aqui é o ΔT. O ΔT agora a gente vai tirar o T0, que é o T inicial. Que agora a gente vai passar a considerar que o T0 é apenas 0. A gente vai considerar que o tempo é começado por um cronômetro. O cronômetro começa de que ponto? Do 0. Então o T inicial vai ser sempre 0. Então vai ficar só o TF. TF a gente tira a letra F. Vai ficar mais fácil, fica T. Agora vamos substituir nessa fórmula aqui de velocidade média que a gente viu antes, que é Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Então aqui, ó, temos aqui, ó, velocidade apenas, a gente tira o Vm e coloca só apenas V, que é constante, igual ΔS é a mesma coisa aqui, o espaço final menos o espaço inicial, sobre ΔT, que é agora a mesma coisa que T. O T tá dividindo, vai passar multiplicando o V. Vai ficar VT igual espaço final menos espaço inicial. Esse aqui está negativo, menos S0, passa positivo do outro lado. Vai ficar VT mais S inicial é igual a S final. Arrumando melhor, a gente tira esse F, fica só o F. Quando a gente tiver esse S sozinho, sempre vai ser final. Então vai ficar S igual a S0 mais VT. Aqui temos a função horária do espaço. Ou seja, através dela a gente consegue calcular o quanto um corpo andou no total. Porque a gente tem onde ele começa e a velocidade vezes o tempo que ele anda. Beleza? Então, a gente também percebe que isso aqui se assemelha de uma forma de uma função do primeiro grau. Lembra da característica? Soma sempre a mesma quantidade. Uma função do primeiro grau. Aqui vamos pegar um exemplo para facilitar. S é igual a 10 mais 5t.
Então vamos fazer o gráfico disso aqui. Eu já marquei os pontos, mas vamos calcular os valores. Bom, vamos substituir t por zero. T por zero. Se t for zero, vai ficar 5 vezes 0, dá 0, mais 10, dá 10. Básico, a gente aprendeu na função do primeiro grau que o b, e aqui no caso é o S0, vai ser o valor inicial aqui do gráfico. Então vamos lá. Quando for 1, 5 vezes 1 dá 5, mais 10 dá 15. Acabei de marcar aqui. 15 com 1. Quando t for 15, S vai ser... Ou melhor, quando t for 1, S vai ser 15. Continuando, vamos agora para 2, o último. Só para... Eu fiz o 3 aqui, mas vamos fazer o 2 para... Vamos agilizar. 5 vezes 2, 10, mais 10, 20, marquei o ponto. Aí vamos traçar a reta. A gente percebe que é uma reta mesmo. Por quê? Porque cresce sempre a mesma quantidade. Aqui no caso, o espaço que ele anda sempre cresce a mesma quantidade. Por quê? Porque a velocidade é constante, ele está em MRU. Ok? Bom, isso é o básico que você tem que aprender de MRU. Então estude bastante disso aqui. E vamos para o próximo conteúdo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de aceleração média. Bom, você já deve ter ouvido falar na palavra aceleração, que não é, que é a variação da velocidade. Vamos lá. Você já deve ter entrado num carro, aí o carro está parado. Quando você pisa no acelerador, a velocidade dele começa a aumentar cada vez mais. Então, isso que a gente denomina de aceleração. Então, aqui a gente vai falar da aceleração média, no caso é a média. Não quer dizer que sempre vai ser a mesma. Essa aqui vai ser a aceleração que você vai estar. Então, vamos aqui começar com a fórmula dela. A m, que é a aceleração média, é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ou seja, a aceleração média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Sempre é isso. O delta sempre vai ser a variação de alguma coisa que será... A variação, esse delta sempre vai representar que vai ser alguma coisa final menos essa mesma coisa inicial. Aqui no caso é a velocidade final menos a inicial. No caso, o delta A seria a variação da aceleração. Poderia ser a aceleração final menos a aceleração inicial. Tá, mas isso não importa até agora. O que importa é essa fórmula aqui, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar que um carro partiu do repouso e atingiu 100 km por hora. Tudo isso em 10 segundos. Agora vamos calcular a aceleração média dele. Bom, a gente sabe que esse carro chegou a 100 km por hora. E ele partiu do repouso, então a velocidade inicial deles vai ser 0. Sobre... Bom, o tempo final dele a gente sabe que é 10 segundos. O inicial vai ser 0, porque ele não dá informação. 100 menos 0 vai dar 100. 10 menos 0 dá 10. Então no final vai ficar 100 dividido por 10. Então vai cortar. Esses aqui somem, que a gente não importa. Vai ficar 10 dividido por 1, que dá... Então a aceleração média desse carro é de 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a unidade de medida da aceleração. Metros por segundo ao quadrado. O que significa metros por segundo ao quadrado? Significa que a velocidade desse carro varia 10
metros por segundo por segundo. Isso aqui que eu tô falando é velocidade, é a velocidade. Tudo isso de velocidade varia a cada segundo. Por exemplo, em 1 segundo a velocidade vai estar 10. Em 2 vai estar 20 metros por segundo. Em 3 já vai estar 30 metros por segundo. Vai aumentando. Isso aqui é a velocidade, vai aumentando sempre 10 metros por segundo a cada segundo. Beleza? É isso que esse metros por segundo ao quadrado significa. Bom, a gente acabou de falar de aceleração. Então vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer algumas considerações como a gente fez antes aqui com a velocidade que a gente fez, que Vm é igual a V. Então vamos fazer algumas outras considerações para melhorar essa fórmula da aceleração. Então vamos começar falando assim, que a aceleração... Nossa, a gente falou que que a aceleração, que a velocidade era constante. Agora nós vamos falar que a aceleração que é constante. Então temos uma aceleração AM é igual a sempre vai ser a mesma aceleração. Não é que nem no carro que quanto mais você pisa, mais rápido você vai, sua velocidade vai variando. Aqui ela vai ser constante, sempre vai ser A. E outra coisa, de novo, que a gente vai considerar que ΔT é igual a T mesmo. Que o tempo vai começar sempre do início, do 0 segundos, que nem de um cronômetro. Beleza? Então vamos substituir aqui, no caso, nessa fórmula aqui. Mostrando aqui que é o ΔT e ΔV e o ΔT. Então vamos lá. A M agora é A é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Agora é tempo, não existe T0. Cortou, esquece ele. Vai ficar só TF, que é T. T tá multiplicando, tá dividindo, passa multiplicando. Vai ficar a T é igual a velocidade final menos velocidade inicial. V0 tá negativo. Vai passar positivo. Vai ficar AT mais V0 é igual a VF. Simplificando essa forma, o VF aqui, a gente vai tirar esse F porque não precisa de letra quando é o final. A gente vai ficar só V é igual a V0 mais AT. A gente acaba de criar a equação horária da velocidade. Bom, agora nós vamos fazer umas considerações sobre o gráfico da função horária da velocidade, agora que a gente acabou de descobrir. Vamos fazer rápido com essa função aqui, ó, V igual a 20 mais 10t. Aqui, ó, o 20 é o V0 e o 10 que está acompanhando o t é a aceleração. Beleza. Vamos fazer o gráfico dessa função. Lembrando, também é uma função do primeiro grau. Então, também vai ser uma reta e vai crescer sempre a mesma quantidade. Então, vamos lá. Quando for 0. 10 é 0. 0 mais 20, 20. Então, aqui a velocidade vai ser 20. Marquei já. 10 vezes 1 dá 10 mais 20. 10 vezes 1, 10 mais 20 dá 30. 30 tá no meio do 20 e do 40 aqui que eu marquei, então já fiz o ponto. Quando t for 2, 10 vezes 2, 20 mais 20, 40. Marquei. Quando t for 2, v vai ser 40. Pronto, tracei a reta.
Beleza? Conseguimos a reta de um gráfico da velocidade pelo tempo. Nesse gráfico a gente tem uma característica muito, digamos, peculiar. Porque nele a gente consegue a área do gráfico, no caso o espaço ocupado por ele. No caso aqui, ó, vamos lá, até 2. Qual foi o espaço ocupado por ele? Foi isso aqui. Vou pintar até para ficar mais fácil. Até 2 segundos. Vamos falar que é segundos. Esse foi o espaço ocupado por ele. Então, vamos chamar esse espaço de ΔS. Beleza? Na verdade, essa aqui é a área do gráfico. Então, a área do gráfico, desse gráfico, considere que esse A é a área e esse aqui é o ΔS, ou seja, é o espaço que tudo isso aqui andou. É numericamente igual ao ΔS. Resumindo, para você não ficar muito confuso nesse negócio de numericamente. É o seguinte, a área do gráfico é igual ao ΔS. Pronto, fechou. Você só tem que tomar cuidado com unidade de medida. Bom, vamos lá. Velocidade, se estiver em metros por segundo. Eu esqueci de pôr as unidades de medida no gráfico. Aqui temos V em metros por segundo e o T em segundos. Então, vamos calcular a área aqui. Bom, você pode fazer a área de um trapézio, que é a soma das bases, vezes a altura, dividido por 2. Que essa é a área de um trapézio. Então, mas eu vou fazer mais fácil para vocês. Vou fazer assim, ó. Vou calcular a área desse triângulo aqui e depois desse retângulo. Eu acho bem mais fácil. Bem mais efetivo para você entender. Vamos lá, desse retângulo. Do 0 ao 20, dá 20. Aqui tem 20. E do 0 ao 2 tem 2. Então, qual que é a área de um retângulo? Base vezes altura. 2 vezes 20 dá 40. Descobrimos a área desse retângulo. Agora vamos dar do triângulo. Qual que é a área do triângulo? É base vezes altura, só que dividido por 2, porque pensa, ele é metade de um retângulo. Então vamos lá. Qual que é a altura dele aqui? Aqui mede quanto? De 20 para 40 é 20. E de 0 para 2 dá 2. Então vai dar 20 dividido por... Ou melhor, 20 vezes 2. Dá 40. Só que agora a gente vai dividir por 2. Dividindo por 2, 40 dividido por 2 dá 20. Soma a área do triângulo com a área do retângulo, vai dar 60. E como, ó, por que eu falei numericamente? Porque a gente não tem a unidade de medida no gráfico. Mas como é que, ó, a velocidade está em metros por segundo, então a gente pega a medida de metros. Se estivesse em quilômetros por hora, então a gente pegava que era quilômetros. Então podemos dizer que em 2 segundos esse móvel andou 60 metros. Então é isso que a gente pode tirar de conclusão. Que um gráfico de velocidade pelo tempo, a área dele sempre vai ser igual ao ΔS, que é o espaço que ele andou no total. Beleza? Bom, vamos falar agora de movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, agora não é mais velocidade, como a gente pode ver. Não é mais a velocidade que é variável. Não é mais a velocidade, não é mais constante, agora ela varia. A gente tem um V0 e um V nas fórmulas. O que é constante aqui é a aceleração.
Então por isso que é MR e o V. Uniformemente é a aceleração e o variado é a velocidade que varia. A gente usa só essas três fórmulas que a gente vai ter que decorar. A gente já sabe, a gente só sabe direito como chegar nessa aqui. Essa aqui, Torricelli, é bem difícil de chegar nela. Então vocês só precisam decorar e saber como usar elas. Aqui a gente vê uma fórmula de espaço e tempo. Isso aqui é a função horária do espaço, só que no MR e o V. Lembra do S é igual a S0 mais VT? Essa aqui é uma aprimorada. É do MR e o V. Adicionando aceleração no movimento. Essa aqui é da velocidade. É uma fórmula da velocidade pelo tempo. E aqui, pra gente não depender só de tempo, né? Porque aqui a gente tem como as variáveis o S e o T. E não temos o V normalmente vai estar dado já. Aqui temos o V e o T, sem depender do S, então não tem o S. E já que essa duas tem tempo, essa aqui não pode ter tempo. Então a gente fez, então foi feita essa fórmula aí, o Torricelli. Decorem essas três fórmulas aqui, que a Torricelli é a da velocidade ou com o espaço, não tem tempo. Então a gente vai achar uma maneira de decorar essas fórmulas melhor, não é? A gente acabou de descobrir também, só lembrando que a área de um gráfico da velocidade pelo tempo é o ΔS que ele andou. Só para lembrar mesmo que é importante, que vem dessa fórmula aqui. Então vamos lá. Essa aqui, S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Ó, sorvetão. Pensa que você vê aqui, ó, nessa fórmula. Isso aqui é para lembrar pelo menos a maioria parte dela. Sorvetão. Não precisa ter um O aqui para você saber, ó, sorvetão. Você só tem que tomar cuidado com sobre 2 aqui e o elevado ao quadrado. Aqui, ó, outra frase. Vovô e vovó mais amiga tarada. Lembra disso aqui também? Aqui temos lá. Vovô e vovó mais duas amigas safadas. Entendeu? Você só tem que tomar cuidado no ao quadrado aqui, ó. Sempre esses dois vão estar elevados ao quadrado. Tem que lembrar. Não pode esquecer disso. Entendeu? Então essa é a maneira para vocês decorar melhor do movimento retilíneo uniformemente variado. Outra coisa aqui, ó. Que problemas como esse, a aceleração, a gente vai ter o famoso movimento de queda livre que eu já vou falar sobre ele. Que é a aceleração da gravidade, que é aproximadamente isso. Por exemplo, se você estiver em queda livre, desprezando a resistência do ar que você exerce, você está caindo e sua velocidade vai aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Então você vai indo cada vez mais rápido. E normalmente essa aceleração é da gravidade. Então é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o A é a mesma coisa que o G. Se tiver um G nessa fórmula, não se assustem, é o A, é a mesma coisa. E também se o ΔS for o S, se a gente vê o S for trocado por H, ou o S0 for trocado por H0, ou até o ΔS for trocado por ΔH, não assuste, é a mesma coisa, tá? Só que com H a gente está falando de altura, e com G é só para falar que é a gravidade, é a mesma coisa. Beleza? Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção nessas fórmulas. Eu acabei de trocar aqui, ó, o A por G, porque agora estamos falando de queda livre. Ou seja, a aceleração da gravidade sempre vai ser 10. Então, esse G, caso eu esteja falando da gravidade da Terra, é 10 metros por segundo quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade de um corpo caindo a velocidade varia 10 metros por segundo. Sempre vai aumentando. O H aqui que eu troquei é de altura. Vai ficando
Agora estamos falando de altura, é a mesma coisa que o S, só que agora estamos falando de altura. Continuamos aqui, mais G. E aqui a gente também troca. Bom, o que é queda livre? A gente tem que adicionar algumas concepções para queda livre. Bom, aqui temos um prédio e uma pessoa simplesmente solta um objeto que cai no chão. Aí ele cai aqui. Bom, ó, vamos considerar uma coisa na queda livre, que é a velocidade inicial. Pensa, para uma queda livre acontecer, você tem que soltar ela. Então, soltar um objeto. Quando você solta, antes de você soltar, ele não estava parado? Então, a velocidade inicial dele é 0. Isso aqui anula esse termo aqui, ó, esses termos que eu estou... Tudo que tem V0 anula. Porque sempre vai ser 0 no começo. Então, mais uma coisa aqui para vocês saberem. E outra coisa, eu vou fazer uma coisa mais fácil. Vamos falar também de lançamento vertical. Que é, você tá no chão, você joga uma bola para cima e ela cai. Você percebe que quando ela vai indo aqui para cima, ela vai subindo, aqui ela para. Então esse é o ponto que a velocidade inicial é nula. É daqui que a gente conta a queda livre. Então daqui para baixo é queda livre. Aqui é apenas um lançamento. Por que que ele desacelera e vai ficando até 0? Porque no mesmo jeito que você joga, a gravidade está puxando esse objeto, então ele desacelera. Então, se você quiser calcular... Bom, para que você calcular esse trecho aqui, esse G continua normal aqui, essas fórmulas aqui que eu estou substituindo o G por A e o H por S. Já daqui para cá, você concorda que a gravidade não está diminuindo a velocidade, então ela está desacelerando em vez de somando? Aqui você está caindo na velocidade dele e a velocidade e a aceleração, a gravidade está ajudando ele a cair mais rápido. Já aqui ela está puxando ele para o chão, está diminuindo a velocidade dele. Então, se a gente quiser calcular qualquer trecho desse aqui, ó, esse trecho, a velocidade está negativa, a aceleração está negativa. Então, a gente ignora esse positivo e todo termo a gente vai colocar negativo. Se a gente quiser calcular algo, coloca negativo, porque a velocidade, a gravidade está retirando a velocidade do objeto que você lançou. Bom, vamos pegar a fórmula ali que eu fiz. V é igual a V0 T menos GT, que é quando você está jogando o objeto. Ele ainda está com velocidade, mas está diminuindo a velocidade dele. Então por isso que tudo que tiver multiplicando ou dividindo com a gravidade, ou com a potência, junto com esse termo aqui da gravidade, vai estar negativo. Então, vamos pensar como a gente pode calcular o tempo da subida. O que é o tempo para a subida? É o tempo que essa velocidade vai ser o que? Nula. Concorda que ela vai ser nula e vai começar a ficar queda livre?
Aí isso aqui vai ser positivo, porque vai ficar caindo a favor da gravidade. Então, primeira consideração. A velocidade final. Isso aqui agora vai ser a velocidade final desse trecho aqui. Qual que é a velocidade final? É nesse aqui, que ela vai ficar o quê? Zero, então a gente deixa nulo aqui. O V0 a gente não sabe. Ele pode ser de outro jeito. Ele não pode, ele pode ser além de zero. Pode ter outros valores, porque se vai jogar, ela pode sair com uma velocidade da sua mão. Então vai ficar V0 T menos GT, porque a gravidade ainda é negativa, ela está influenciando. Esse termo aqui, ó, menos GT tá negativo, vai passar positivo pro outro lado. Vocês não precisam saber se tudo isso aqui que eu tô fazendo, não preciso, isso aqui não é muito importante para que vocês fiquem sabendo. Vamos ignorando isso aqui, ó, que eu fiz errado. É só o GT que está acompanhando o tempo. Então, aqui ó, resumindo, a gente cortou esse aqui porque a velocidade final, quando você joga, é nesse ponto aqui, que a velocidade agora vai ser zero e vai começar a ser queda livre. Vai ficar V0 menos GT. Então a gente substitui aqui por zero. Zero é igual a V0 menos GT. Não precisa acompanhar, já disse. Esse aqui é esse processo, se você não quiser. É só para você entender mesmo. Menos GT passa para lá positivo. Então, o tempo. A gente passa o tempo para o outro lado dividindo. Então, na verdade, a gente quer calcular o tempo da subida. Então, o tempo que vai ter que ser isolado. Ele vai ter que ficar sozinho o tempo. Então, o G, que está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar V0 dividido pela gravidade. Então, podemos concluir que só decorar essa fórmula aqui, ó. Toma essa fórmula aqui. T igual a V0 dividido pela gravidade. Nesse caso é para você calcular o tempo que vai demorar para esse objeto que você jogou parar, inverter o movimento dele. Ó, isso é uma coisa aqui para você decorar essa fórmula. Acabei de criar aqui, é mó aleatório. Pensa, a bolinha não vai voar? Aí pensa, você tem que calcular o tempo da subida dessa bolinha. Ou móvel. O que ela fala quando ela chega, quando ela sai daqui? Tô voando, galera. Vamos falar agora de lançamento horizontal. O que é um lançamento horizontal? Que vai mais pro horizonte aqui, ó. Vai pra lá. Bom, vou explicar rapidamente. Movimento horizontal é um movimento que a gente usa x e y para medir. Onde x é um movimento feito para frente, que no caso é toda essa distância que ele percorreu aqui. Isso aqui é um móvel, ele tá, tipo, por exemplo, o helicóptero tá caindo, ele solta. Ele ainda vai ter uma velocidade aqui, vai ter a mesma velocidade que o helicóptero e vai cair. Temos a parte x e a parte y. Bom, aqui eu errei. Não é h não. É y mesmo. Que é a altura. Vamos lá. Então, x é tudo aquela distância que ele vai cair e y na verdade, a distância para frente que ele vai e aqui a distância para baixo que ele vai. Ok? Então a gente usa aqui, ó, para x, a distância que ele vai. É a primeira fórmula, lembra que essa aqui se assemelha com essa aqui, é bem parecida. Dá pra decorar assim. Lembra da sentado no sofá vendo TV.
Aí você dá para calcular a distância que foi. Já o y, lembre-se, quando é queda a gente vai ter que ser influenciado pelo quê? Pela gravidade. Lembre-se sempre, né? Gravidade da Terra, que ela puxa a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, varia 10 metros por segundo, eu já expliquei isso. Que a cada segundo a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Vai ficando cada vez mais rápido. Então aqui a gente vai usar essa fórmula aqui. Y final é igual a y inicial mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2. O y inicial é onde ele começou. E o y final é onde ele terminou, que vai ter influência direta com a gravidade. Beleza? Bem facinho, dá pra entender aqui, ó, a gente só substitui algumas coisas da fórmula. Dá pra entender de boas, lançamento horizontal. Agora vamos trabalhar a última matéria. Não é tão difícil assim, né? É o movimento circular uniforme. MCU é parecido com o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Só que agora o movimento é circular. O que ser uniforme quer dizer que o movimento, que a velocidade vai ser sempre constante. Outra coisa que acontece aqui é a introdução de uma nova tipo de velocidade que é a angular. Como estamos falando de círculos, nós temos ângulo agora. Então, a gente vai pegar uma fórmula aqui, ó, que ômega m é igual a ΔΦ sobre ΔT. Vou explicar o que é cada um. Esse aqui é a velocidade angular, quanto de ângulo que ele anda. Aqui temos unidade de ângulo, por exemplo, 10 graus, e aqui tempo, ΔT, que a gente conhece. Aqui temos outra fórmula. Essa variação de ângulo aqui, o φ, se chama φ, é igual a S, que é o famoso espaço, dividido pelo raio. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó, esse círculo. Temos um círculo, a gente andou apenas isso aqui, ó. E é 3, mede 3. E o raio dele é 2. Então dividir S por R vai ficar 3 sobre 2. Φ é igual a 3 sobre 2. Então o ângulo de Φ é 1,5. Aí você vai ficar confuso, porque como assim 1,5 grau? Mas não, estamos em radiano. Porque nessa forma ela só fala as coisas em radiano. Então você vai ter que se acostumar em radiano agora. Você vai ter que saber transformar graus em radiano e radiano em graus. 1,5 rádio é a mesma coisa que 90 graus. Vamos ensinar um pouco aqui, ó. Eu quero transformar 100 graus. Quanto que é 100 graus em radiano? Então, é só a gente usar essas básicas concepções que a gente tem aqui, ó. 360 é igual a 2π em radiano. 270 graus é a mesma coisa que 3π sobre 2 radiano. 180 é igual a π e 90 é igual a π sobre 2, sendo que é metade. Vamos usar o 180, que é o mais fácil, é só π mesmo. Então a gente usa aqui, ó, 180, esse 180 é igual a π. Quanto que vai ser 100? 180 vezes x vai dar 180x, e aqui vai dar 100π. 180 passa dividindo, vai ficar 10 dividido por 18, vai dar x é igual a 0,55π rad. É assim que a gente coloca agora. Então é assim que a gente usa o radiano. Beleza? Agora vamos fazer algumas considerações que vai ajudar a gente a melhorar das fórmulas do movimento circular uniforme. Velocidade angular média agora é apenas W, agora ela é constante, sempre vai ser a mesma. E o ΔT vai ser o tesão. O que é o tesão? Agora a gente vai chamar isso aqui de período. O que é período? Período é o tempo necessário para completar uma volta. Ou seja, se eu dou 2 voltas em 20 segundos, qual que é o meu período?
é 10, porque se eu dou duas em 20, uma volta vai ser em 10 segundos, então meu período é 10 segundos. Beleza? Esse é o período, é o tempo necessário para dar uma volta. E para calcular nossa velocidade angular, agora vamos usar 2π, ou seja, está em radiano, é o tamanho da circunferência toda, é 2π, 360 graus, sobre o período. Que esse aqui vai ser a fórmula para calcular a velocidade angular. E aqui temos a velocidade linear, a boa e velha, né? Que também vai ser constante. É igual. Agora a gente vai usar, não vamos usar graus, mas aqui a gente vai usar também distância mesmo. Por exemplo, essa circunferência. Se aqui é 3, aqui vai ter 3, aqui é 3, 3. No total vai ser 12 centímetros de circunferência. Então, é o famoso catiupiri, 2πr. Né? Lembre que o comprimento de uma circunferência é 2πr, então vai ficar catiupiri. Então, vai ficar V igual a 2πr dividido pelo período, que também é o movimento. Aí aqui a gente vai ter a chamada velocidade linear. É o quanto que pode ser dado em metros por segundo, quilômetros por hora. E a velocidade angular, lembre-se, ela sempre vai ser dada, ou melhor, ela pode ser dada em graus, que é pouco comum. O principal dela é radianos por segundo. Beleza? Agora perceba. Perceba aqui, ó. A fórmula da velocidade V igual a 2π raio dividido pelo tempo, ou pelo período. Esse 2πt, 2π sobre t, não é o W? Então eu só substituo, vai ficar aqui, ó. V é igual a W vezes R. Agora eu posso calcular velocidades tendo já a velocidade angular e o raio. Beleza? Essa aqui é outra forma importante que dá para chegar facinho nela. Agora vamos falar um pouquinho de frequência. O que é frequência? Frequência é um pouquinho maior do que uma velocidade angular e linear. Bom, frequência agora, a gente vai falar de quantidade de voltas por um determinado período de tempo. Por exemplo, eu dou 2 voltas por segundo. É uma frequência. Então essa aqui é a fórmula da frequência. F é igual a N dividido por ΔT. Por exemplo, eu dou 20 voltas, esse é meu N, que é o número de vezes que eu fiz isso. E o ΔT em 20 segundos. 20 por 20 dá 1, então eu vou dar uma volta por segundo. Essa é a minha frequência. E agora, mas qual que é a unidade de medida que eu vou usar isso aqui? Eu vou ensinar. É Hertz. Hz. O Hertz é a unidade de medida para frequência. Beleza? Então, temos outras unidades para frequência. RPM, RPS. O Hertz é a mesma coisa que o RPS. Ou seja, quantas rotações é dada em um segundo. Aqui é a quantidade de rotações dada por segundo. E aqui já é por minuto, RPM. Tá? Agora vamos fazer umas considerações. Vamos substituir o N por uma volta. Vamos colocar que o N agora é uma volta. A gente vai dar só uma volta. E vamos substituir o ΔT por Tzão, que é o período. Vai ficar F é igual a 1 sobre T. Aqui não é o inverso disso aqui, então a gente acaba de descobrir que a frequência é o inverso do período. E eu vou explicar isso agora. É lógica. Bom, se eu tenho uma frequência rápida, e consequentemente, com uma frequência, na verdade é uma frequência rápida, uma frequência uma frequência alta, por exemplo, 20 voltas por segundo. Então, quanto maior a frequência, ou seja, o tanto de voltas que eu dou por segundo, menor o meu período o que é o movimento. Por exemplo, eu tenho 20 metros por segundo, eu dou 20 voltas por segundo. Eu não dou muito rápido, uma volta, quantos segundos eu levo? Menos de um segundo. Então o meu período é pequeno, é muito pequeno. E se eu tenho um período grande?
Ou melhor, se eu tenho uma frequência pequena, por exemplo, meia volta por segundo, o meu período não vai ser de 2 segundos, porque se 1 segundo eu dou meia volta, em 2 eu dou uma volta completa. É muito grande o meu período aí. Então por isso, quanto maior a frequência, menor o período, e quanto menor a frequência, maior o período. Beleza? Então, aqui a gente pode concluir essas fórmulas aqui embaixo. Como é inverso, o t está embaixo aqui, ó. Como é inverso, o f, para encaixar o f nessa fórmula, é só colocar ele ao contrário de t. O t está dividindo, então o f vai estar multiplicando, que vai ser o ao contrário, já que os são inversos. Então, decora isso aqui, ó. V igual a 2πrf e ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2π vezes f. Agora vamos falar um pouco rapidão aqui de polias. Aqui temos duas polias girando. Essa aqui gira e esse fio vai para cá. Como as duas estão ligadas, a gente pode concluir que esse ponto A e esse ponto B têm a mesma velocidade. Porque a polia não estica, esse fio aqui não estica, ele está indo junto. E o que é a velocidade? É isso aqui, ó. É o W vezes o R, não é? O ômega vezes o R. Que a gente viu aqui, ó. Ômega vezes o R. Então é igual também aqui, ó. Outra coisa. O que é a velocidade também? Temos 2π r f. No caso aqui é FA, RA por causa desse ponto aqui. E aqui é RB, FB por causa desse ponto. Também são iguais. Outra coisa que a gente pode tirar a conclusão é que a frequência dessas duas polias é igual sempre. Porque à medida que uma vem aqui e puxa, eles estão girando juntas por causa do fio. Outra coisa básica é que a velocidade angular deles também é igual. Ó, a velocidade angular é igual. Porque ele anda o mesmo grau. Sempre. E o período, logicamente, também vai ser igual. Beleza? Isso é quando tivermos um movimento de polias ou quando tiver um movimento também de rodas, só que uma dentro da outra. Elas vão girar juntas, então elas vão ter o mesmo período, elas vão ter a mesma frequência e a mesma velocidade angular. Só que temos aí um ponto. Nesse caso aqui temos uma velocidade, ela está girando. E aqui temos outra. A velocidade linear numa polia maior é bem diferente dessa aqui. Por quê? Essa aqui não está percorrendo menos espaço, então essa aqui vai ter que girar bem mais rápido para acompanhar essa aqui. Então por isso, nesse caso aqui, a velocidade linear desse aqui é bem maior, porque ele está tendo que percorrer muito espaço para acompanhar esse aqui, já que eles estão juntos. Bom, movimento circular uniforme é praticamente isso.